Projetista de móveis 3D no Promob. Sejam bem-vindos ao curso de Projetista de móveis 3D no Promob. Essa aqui é a nossa primeira aula, onde eu vou trazer uma introdução para vocês sobre como trabalhar com Promob, projetos 3D, como ganhar dinheiro com esse conhecimento e os benefícios para quem trabalha com móveis planejados e projetos de móveis. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai trazer uma introdução sobre projetista, né? O que o projetista faz, como ele faz, no caso, as etapas de um projeto e para quem ele faz. E, principalmente, né, quanto ganha um projetista. Então, vamos lá. Um projetista de móveis. O que faz um projetista de móveis? Um projetista de móveis é o profissional que desempenha diversas funções, né, essenciais ali para a criação e desenvolvimento de móveis planejados. Eu vou falar agora para vocês aqui algumas das responsabilidades e algumas das áreas que o projetista, né, ele é capacitado a executar. Primeiramente, o projetista ele faz, né, uma análise das necessidades. O que seria essa análise de necessidade? Na verdade, o projetista ele tem um entendimento do cliente. O projetista conversa com o cliente para poder entender as necessidades, preferências e o espaço disponível ali para poder executar um projeto. Então, nessa análise também, o projetista ele faz uma avaliação do espaço, ele realiza as medições, ele realiza uma análise do ambiente e verifica, né, os móveis já existentes, as necessidades do cliente. Então, o primeiro passo ali para desenvolver um projeto, né, que uma das habilidades que o projetista tem que desenvolver é a análise de necessidades, é entender ali de fato o que o cliente precisa e o espaço que ele tem para isso, tá? A segunda etapa que um projetista precisa desenvolver ali, de fato, né, é a criação de um projeto. É onde ele desenvolve ali um design. Ele cria um esboço e um modelo 3D, considerando, é claro, estética, funcionalidade e ergonomia. Galera, foca nisso aqui. Estética, funcionalidade e ergonomia. Essas três coisas aqui são essenciais para você desenvolver um projeto de excelência, tá? Você tem que unir a estética, claro, o visual, mas pensando na funcionalidade, que é a utilização daquele espaço, como aquele espaço funciona, tá? E a ergonomia, que no caso seria de adaptar o projeto de acordo com a estatura, altura e movimentação ergométrica dentro daquele espaço, tá? Então, dentro da criação de projetos, a gente desenvolve essa parte do design, que envolve estética, funcionalidade e ergonomia, e também as escolhas de materiais. Então, assim, o projetista ele acaba selecionando os materiais adequados para a fabricação, levando em conta durabilidade e custo, principalmente, né? Porque o projetista ele tem essa capacidade de adaptar a necessidade do cliente, a estética com o bolso do cliente, né? Tem cliente que quer muita coisa, mas ele não pode pagar. Então, você consegue adequar ali os materiais adequados para cada cliente. A terceira habilidade que o projetista desenvolve, tem que desenvolver, né? É a parte de documentação técnica, a elaboração de plantas. Então, assim, o projetista ele produz plantas técnicas detalhadas, né, que servem como guia, tanto para fabricação, ele consegue gerar um projeto ali para poder desenvolver um detalhamento técnico de fabricação e de montagem. Então, assim, a documentação técnica ela tem várias funcionalidades, tanto para a parte de fabricação, montagem e também para o entendimento do cliente. Quando o cliente fecha um projeto na sua empresa de móveis, talvez você seja marceneiro, trabalha com móveis planejados, então aquela documentação ali é de fato o que você vendeu para o cliente, com todas as informações técnicas, medidas, alturas, largura, profundidade e especificação técnica mesmo, dizendo ali qual material, qual a espessura do material. Então, essa documentação técnica é super essencial, como eu disse, incluindo as medidas, os acabamentos e os detalhes. Por exemplo, aqui vai ter LED, ponto de LED, ponto de tomada, instalação de tomada, porque essa mesma planta é a planta que vai para a sua equipe de montagem ou para uma equipe de montagem ou de fabricação executar a fabricação. Então, com essa documentação, você passa todas as informações para quem vai estar executando tanto a fabricação e a montagem, beleza? Depois da documentação técnica, né, galera, a gente tem aqui também a orçamentação, é a parte de orçamento, né? A parte do cálculo de custo. O projetista ele realiza também essa parte.
de fazer o cálculo de custo, que é a estimativa de custo, né, considerando materiais, mão de obras e outros custos envolvidos. Então, assim, com o projeto 3D, né, talvez você seja projetista de uma loja e na loja já tem todo esse cálculo dentro do próprio sistema. Mas, às vezes, você é marceneiro e precisa realizar essa estimativa. Então, o Promob, o projeto, ele te ajuda muito nisso, porque você consegue ali mensurar a quantidade de custo de chapa, a quantidade de custo de dobradiça, de ferragens em si, né? E você tem essa listagem tudo ali. A apresentação de orçamento, na verdade, junto com o orçamento, né, tem a apresentação, que é como você vai mostrar, né, esse orçamento para o seu cliente, né, de forma detalhada. Cada ambiente, cada módulo ou cada tipo de material tem o seu custo específico. Então, a parte de orçamento, né, é muito importante e é uma das etapas que o projetista executa. Uma das próximas etapas, né, que é a quinta etapa aí, que um projetista executa, tem como finalidade, é a interação com a equipe. Né? Um projetista bem desenvolvido, ele tem essa comunicação, ele trabalha em equipe, ele tanto com a marcenaria, para poder garantir que os projetos sejam bem executados, tanto com a equipe de montagem. Então, desenvolver essa comunicação, essa interação, tanto com a parte de fabricação, que são seus fornecedores, tanto com a parte de montagem, principalmente, porque a parte de montagem é a galera que vai, de fato, tornar aquele seu projeto 3D realidade. Então, desenvolver essa comunicação é essencial aí para o projetista. E, principalmente, acompanhamento de produção, né, supervisionar o que está sendo feito ali, acompanhar a obra, acompanhar a fabricação, para poder assegurar que a qualidade do teu projeto, né, vai estar de acordo com aquilo que você ofereceu para o teu cliente. Então, assim, é muito importante ter essa interação com essa equipe, beleza? E o sexto, né, o sexto requisito aí, a sexta habilidade do projetista que ele tem que desenvolver, e a gente vai falar sobre isso aqui no curso, né, sobre tudo isso aqui que a gente está falando. Muitas das coisas a gente não vai falar aqui, porque o curso é de Promob, mas de antemão já deixo essas informações que é de extrema importância você desenvolver aí na sua carreira, beleza? Então, a sexta habilidade aqui que um projetista executa é o atendimento ao cliente. Gente, atendimento ao cliente é uma das principais habilidades, que é o suporte e consultoria, oferecer o suporte ao cliente durante todo o processo, né? Desde a concepção, que é o desenvolver ali o croquis desse projeto, né, até a instalação dos móveis, é chegar ali, fazer o acompanhamento dessa instalação, tá? Ajustes e modificações. Então, assim, no atendimento ao cliente, quando você faz a apresentação, de fato vai estar ali, às vezes, muito propício a fazer alterações no projeto, a fazer modificações, e é interessante você estar ali disposto e bem preparado para poder fazer essas alterações no projeto. Tá bem dinâmico ali, mexendo no Promob de uma forma mais rápida, porque tempo é dinheiro. Então, assim, todos esses ajustes e modificações que você fizer, quanto mais preparado você tiver para mexer na ferramenta Promob e gerar esse orçamento aí de forma mais rápida, é essencial, beleza? E a sétima habilidade e necessidade aí que um projetista deve desenvolver é inovação e atualização. Então, assim, tá sempre por dentro das pesquisas de tendências, né? Se manter atualizado sobre as tendências de design de interiores, de novas tecnologias dos setores, das formas como o mercado tem se desenvolvido. Então, inovação e atualização é essencial aí para você que é projetista e quer se desenvolver aí nessa carreira. E o desenvolvimento de novos produtos também, né? Contribuir para a criação de novos produtos, soluções inovadoras, trazer soluções de projetos, soluções, ideias, né, inovadoras para o mercado. Então, essas são as responsabilidades, de fato, que fazem parte de um projetista de imóveis, né? Que fazem com que o projetista de imóveis seja ali uma figura crucial na indústria de imóveis planejados, né? Garantindo aí que os produtos finais atendam, de fato, às expectativas do cliente e às exigências do mercado, beleza? Então, se até aqui ficou claro, vamos seguir agora para a próxima etapa, como que um projetista faz isso tudo, né, Pedro? Aqui a gente falou o que o projetista faz: análise de necessidade, criação de projeto, escolha de materiais, documentação técnica, orçamento, interação com a equipe,
atendimento ao cliente, inovações e atualizações. E agora a gente vai falar como ele faz isso tudo e a gente vai falar sobre as etapas de um projeto, beleza? Então vamos lá. Das etapas do projeto, eu considero aqui, resumidamente, 10 etapas, tá? E eu vou falar delas aqui uma por uma com vocês, beleza? Vamos lá. Para quem está anotando, anota aí, porque é muito importante você ter isso anotado, porque quando você escreve, você reforça todo o conhecimento, né? Quando você escreve ali, anota, faz essas anotações, você reforça todo o conhecimento, e isso é muito importante para quando você estiver ali atendendo o seu cliente, você trazer à memória tudo isso que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Etapas de um projeto. Qual que é a primeira etapa de um projeto? Como a gente falou anteriormente, né? A primeira etapa do projeto é o levantamento de informação. Tá? O levantamento de informação nada mais é do que a entrevista com o cliente, é conversar com o cliente para poder entender as necessidades dele, as preferências deles e a expectativa dele. Tá? Então, entrevista com o cliente e análise do espaço, que é tirar a medida do espaço, aonde vão ser instalados móveis, aonde vai ser feito o projeto e, principalmente, observar os detalhes do ambiente, pontos de tomada, pontos elétricos, colunas, vigas, principalmente nessa análise. Eu já vou deixar aqui, ó, essa aqui é uma dica de ouro para quem está começando agora. Quando você for fazer o levantamento de informação, além de coletar todas as informações ali básicas do projeto, que é coletar o que ele vai usar em cada ambiente, o que ele vai guardar em cada lugar, é você também entender como chegar, tá? Presta atenção nisso. Como que você vai chegar com as madeiras, né? Como que o material vai chegar na casa desse cliente. Eu vou te dar um exemplo, que no início da minha carreira, eu vendi uma porta de espelho de 2,60 m, tá? Por 95 centímetros de largura. Então, era uma porta bem grande. E eu não tinha essa visão de tipo, fui lá, tirei a medida, o cliente quer a porta, vou mandar fazer a porta. E mandei fazer a porta. Só que o que acontece? Na hora de entregar essa porta, a porta não entrava nem no elevador, presta atenção, e nem passava na escada. No primeiro degrau da escada ela não passava. E aí, como é que faz para entregar, para subir com essa peça para a casa do cliente? Então, quando você for fazer a medição do ambiente, é super importante você medir o elevador também, tá? E medir o vão de escada. Porque se você for fazer um painel muito grande, você já vai ter essa malícia de dividir esse painel em 3 pedaços. Ou vai dividir esse painel em mais pedaços. Você nunca vai fazer uma peça maior do que o espaço determina ali para poder você chegar com essa peça até a casa do cliente, tá? Então, levando em consideração isso, a primeira etapa ali, a primeira etapa do projeto é o levantamento de informações, tanto do ambiente quanto também do cliente ali para cada ambiente, beleza? A segunda etapa ali é o conceito do projeto. Então, assim, dentro dessa conversa com o cliente, você vai definir, né, vai discutir com o cliente sobre o estilo que ele deseja. Se é um estilo moderno, se é um estilo rústico, se é um estilo minimalista, etc. Você vai definir com ele qual tipo de estilo, vai pegar com ele as referências que ele tem de projeto, o que ele já tem de ideia ali para poder executar esse projeto, tá? Dentro do conceito do projeto, também você vai identificar as funcionalidades, vai determinar as funções de cada móvel, porque a gente não faz móveis só pela estética ou para ocupar um espaço no ambiente, né? O móvel ele tem uma funcionalidade, ele serve o morador, ele serve as pessoas. Um móvel, ele serve as pessoas, né? Então, assim, ela quer guardar alguma coisa específica ali, ela quer, por exemplo, no quarto, você tem ali vestido. Então, se o cliente tem muito vestido, você tem que adaptar aquele armário para poder guardar vestido. Então, são cabideiros mais altos. Se ela tem muita bolsa, vai ter que ter espaço para guardar bolsa. Se ela tem muito sapato, então você vai ter que criar sapateiras de uma forma que fique funcional. Na cozinha, a mesma coisa. Se o seu cliente tem bastante panela, você tem que pensar num espaço para poder ela guardar as panelas. Se ela tem muito eletrodoméstico e o eletrodoméstico que ela mais usa, você tem que identificar o que você mais usa no seu dia a dia. Eu uso airfryer e sanduicheira.
Então você tem que pensar de uma forma que esses dois objetos sejam guardados de forma funcional, aonde no dia a dia dela, ela fique prático dela pegar, utilizar e já guardar. Então, assim, identificar a funcionalidade do ambiente e a necessidade desse cliente, beleza? Junto com o estilo, isso determina ali o conceito do projeto, beleza? E a elaboração do esboço, que seria aqui a terceira etapa, né, de um projeto, é elaborar um esboço. Um desenho inicial é criar um esboço à mão mesmo, tá? Às vezes até ali mesmo na casa do cliente, conversando com ele, coletando essas informações, você consegue já determinar ali o tipo de abertura que o cliente gosta, se ele gosta de porta de abertura tradicional, se ele quer um closet sem porta, com porta, porta de vidro, a modulação, o que, que ele quer ali de modulação, se ele quer gavetão, porta de abrir. Então, esse esboço você já faz ali num papel, previamente, antes de ir para o desenvolvimento do projeto 3D, que seria a próxima etapa, você já faz ali um esboço à mão, tá? E o feedback do cliente ao apresentar esse esboço. Então, quando você cria já esse esboço à mão, você já tem um feedback dele, que ele já vai te passar, não, aqui eu preferia que você colocasse tal coisa. Então, você já vai para o desenvolvimento, que é a nossa próxima etapa agora, a nossa quarta etapa, né? Que é o desenvolvimento do projeto 3D através do esboço. Quando você chega agora nessa quarta etapa, o desenvolvimento do projeto 3D, que é a modelagem, né? Onde a gente, nesse caso aqui, utiliza um software de design, como tem vários aí no mercado, né? Mas o software, um dos primeiros, na verdade, o primeiro software, né, voltado para móveis é o Promob, tá? Eu tenho 13 anos no ramo e há 13 anos eu utilizo o Promob e já existia Promob quando eu comecei na área, tá? Então, assim, o Promob é uma ferramenta voltada mais para o mobiliário. Você consegue trabalhar de forma mais prática e bem didática. A ferramenta Promob em si, ela é muito didática, porque ela tem poucas ferramentas ali, poucas funções, e de forma mais prática. Você consegue levantar um ambiente ali de forma rápida, você consegue criar um projeto de forma rápida, porque as modulações já estão prontas. Então, o software Promob é o próximo passo aí nas etapas de um projeto, onde você vai desenvolver ali o projeto. E a visualização realista, que depois que você executa esse projeto ali 3D, baseado no croquis e baseado nas informações prévias que você pegou com o seu cliente, de todo o ambiente, você fez ali o projeto 3D, beleza. Aí agora você vai fazer um render, fazer a visualização dele de uma forma mais real, mais realista para o seu cliente ver. Beleza? Então, a quarta etapa é o desenvolvimento do projeto 3D. A quinta etapa, galera, é a documentação técnica, como a gente falou lá, que é elaborar a planta técnica, criar desenho técnico detalhado, que vai incluir ali cortes, né, planta baixa, vista frontal, vista A, vista B, vista C, que seria a vista, né, de cada lado do ambiente, incluindo a planta baixa, tá? Com as medidas e as informações técnicas ali, tanto para fabricação quanto para montagem, beleza? A sexta etapa é a orçamentação, que é a parte de orçamento, que é o cálculo que você vai fazer ali desse projeto, tá? Que é a estimativa de custos de materiais, mão de obra, gastos, tá? A apresentação do projeto, que é onde você também vai apresentar o seu projeto para o seu cliente. De fato, é onde você vende ali o seu projeto, é a parte de apresentação. A parte de ajustes finais, porque na apresentação o seu cliente vai rever o projeto e vai pedir algumas novas necessidades dele ali, que vão surgir até depois, ele vai te dar um feedback, tá? E a preparação para a produção, que é onde você vai fazer aí o envio do seu projeto, tá? Para a produção. Seja ele um plano de corte para uma marcenaria, seja ele um plano de corte automático para uma central de serviço, ou para você mesmo produzir. Você vai pegar ali aquele projeto e vai gerar um plano de corte para poder produzir. A nona etapa do acompanhamento, né, das etapas de um projeto, é o acompanhamento de produção, que é supervisionar a produção, supervisionar o pedido, saber como é que está o andamento da fabricação. A 10ª etapa é a instalação e a finalização, né, que é quando, de fato, os móveis são entregues e montados, é onde o projetista ali coordena, pelo menos no primeiro dia e no último dia de montagem, é legal o projetista estar acompanhando ali a obra. No primeiro dia, para poder passar de fato para os montadores e para a equipe de montagem,
tudo que ele pensou em relação ao ambiente, ao projeto, como que vai ser montado, o que ele pensou ali em fazer, tá? E também verificar a qualidade da montagem, né? Porque ali é o nome do projetista que está sendo feito. E junto com isso, né, finalização, que é o feedback do cliente, obter ali o que o cliente gostou, o que ele não gostou, para poder você ter pontos de melhoria, tá, galera? Então essas são as 10 etapas que eu considero aqui de como fazer, como faz um projetista, né? As etapas de um projeto. Então, para quem vai anotar, recapitulando aí, levantamento de informação, conceito do projeto, elaboração de esboço, desenvolvimento do projeto, de fato, tá? A documentação técnica, o orçamento, tá? Ajustes finais que vai acontecer, tá? A aprovação do cliente nos ajustes finais, a preparação para a produção, tá? O acompanhamento da produção e a instalação e finalização, beleza? Agora, vamos entender aqui para quem faz. Então, para quem o projetista faz isso tudo? Né? A gente já entendeu aí que o projetista é o profissional que elabora projetos, né? Que desenvolve projetos, que ele é essencial no mercado de imóveis planejados. Tá? A gente já entendeu aí as etapas de um projeto, que é como ele faz. Tá? E agora a gente vai entender para quem que ele faz. Né? Então, vamos lá. Aqui eu separei 3 principais áreas, né, onde o projetista ele atua. Primeiro, clientes residenciais, então proprietários de imóveis, pessoas que desejam mobiliar ou reformar, que estão buscando móveis que atendam ali necessidades específicas, que é diferente de você comprar um móvel pronto, tá? Clientes residenciais inclui também ali arquitetos e design de interiores, que são profissionais que colaboram, né, com o projetista para poder integrar essa parte do mobiliário personalizado, no caso. A segunda etapa, assim, a segunda nicho, né, de pessoas que o projetista atende são empresas e escritórios. Então, assim, o projetista ele atende empresas de imóveis planejados, colaborando ali com a parte de projeto, né, fazendo o projeto, escritórios, fazendo projetos de escritórios, de arquitetura, design de interiores, e no terceiro nicho que o projetista atende são as marcenarias, né? Então o projetista ele colabora ali com as marcenarias, fazendo trabalho em parceria, desenvolvendo os projetos tanto executivo quanto projetos 3D de imóveis, tá? E fornecendo aí para ambos toda a documentação técnica, criando plantas específicas, né, para facilitar tanto a produção quanto a montagem, beleza? Então, galera, vamos aqui para a próxima etapa. A gente já viu o que faz um projetista, né? A gente já viu também como ele faz, que são as etapas. Agora a gente viu aqui para quem ele faz, para clientes residenciais, para escritórios e para marcenaria. E agora vamos ao mais importante, quanto ganha um projetista, né? Então, assim, o salário de um projetista de imóveis online pode variar bastante dependendo de vários fatores, como experiência, localização, tipo de projeto, né? E a plataforma que vai ser utilizada para oferecer o serviço. Mas vamos lá, aqui eu vou falar alguns fatores que influenciam a renda, tá? Que influenciam aí a renda que você pode ganhar aí sendo projetista. Experiência, tá? Um iniciante, tá? Você pode ganhar aí variando de 1.500 a 3.000 por mês. Você iniciando no mercado, você vai ter uma média de 1.500 a 3.000 por mês, tá? Isso levando em consideração a experiência, ok? Um intermediário vai ganhar de 3 a 6.000 por mês. E um sênior, uma pessoa que já tem mais know-how, já passou por bastante coisa, já tem bastante experiência, em média ganha de 6 a 10.000 por mês, ok? Levando em consideração o tipo de trabalho, aí a gente vai ter freelancer, né, que é o projetista, pode trabalhar como freelancer, fazendo projeto para vários tipos de pessoas, tá? Cobrando aí de 500 a 5.000 reais, dependendo da complexibilidade de cada projeto. Então, assim, existem 4 tipos de projeto básico que eu costumo falar. Para quem vai anotar, anota aí. Primeiro é um projeto básico 3D, que é uma imagem do projeto, sem consideração técnica nenhuma, tá? É só ali uma imagem para o cliente visualizar como que vai ficar aquele projeto. Não, você não tem responsabilidades técnicas de medida, de espaço, nada disso. Você só faz um visual.
Esse projeto aí costuma sair em torno de 100, R$ 200, tá? Projetos de interiores com detalhamento técnico, é um outro tipo de projeto que também vai variar aí o valor de 500 a R$ 5.000, vai depender do tamanho do projeto, tá? Um projeto com listagem de material, que é um projeto aí que muitos marceneiros precisam para poder dar orçamento. Às vezes ele quer um projeto 3D, que é para poder apresentar para o cliente o que ele está orçando, o que ele vai vender, né? E ele também precisa da listagem de material, que é a quantidade de chapa, a quantidade de fita, a quantidade de ferragem que ele vai utilizar. Então, através de um projeto, você consegue mensurar tudo isso. Então, esse é um outro tipo de projeto, que é o projeto com listagem de material. E existe o projeto liberado em fábrica, onde você consegue aí liberar o seu projeto direto do Promob para uma central de serviço. Então, você exporta o seu projeto daqui para uma central de serviço. Então, o seu projeto vai ser todo fabricado lá, produzido, cortado, fitado, furado, e você vai receber esse material aí na sua casa, no seu depósito ou na casa do seu cliente diretamente, beleza? Essas aqui são principalmente os 4 tipos de projeto básico que um projetista executa, né? Como freelance. E agora vamos ver a outra possibilidade. A outra possibilidade de ganho é um emprego fixo, né? Um projetista pode ser contratado por empresas, tá? E tem um salário aí de 3 a 18 mil por mês, que o projetista ele ganha comissão. Então, assim, você vai fazer projeto, você não vai ganhar pelo projeto que você faz, você vai ganhar pela venda desse projeto. Então, assim, você vai atender o cliente, vai cumprir todas aquelas etapas que a gente falou ali, né, de um projeto, e vai chegar na parte da apresentação. Quando chegar na apresentação é onde de fato você vai vender o projeto e a empresa, né? Então se torna aí um trabalho um pouco mais difícil, porém uma comissão bem gordinha dentro do mercado aí. Você vai ter um salário de 3 a 18 mil reais, que é uma média que um projetista de loja ganha, tá? Levando em consideração a localização, em grandes cidades os salários são mais altos, tá? Nos centros urbanos tem uma demanda e um custo de vida maior, então o custo, né, o seu salário aí vai ser maior. E nas cidades menores, né, o salário pode ser mais baixo, mas também o custo de vida é menor, ok? Nicho de mercado que você pode trabalhar: móveis planejados, então projetos personalizados podem ter um valor agregado maior. Então, basicamente, móveis planejados e marcenaria são um nicho de mercado que você pode trabalhar ali para poder ganhar, tá? Então, a renda variável, a renda pode ser bastante variável, especificamente se o projetista for freelance ou trabalhar numa empresa. E outra consideração final aqui é o seu portfólio. Você tem um portfólio que agregue valor à sua empresa, ao seu negócio, ao seu trabalho. Então, se você é projetista ou você tem uma empresa de imóveis, o ideal é você ter uma apresentação comercial bem chamativa, bem atraente, com que faça que você concorra com empresas maiores. O seu cliente ele tem que olhar para você já como grande, já identificar que você é uma empresa grande, tá? Então, em resumo, um projetista online pode ter uma faixa de ganho bastante ampla, tá? Dependendo das habilidades, você pode ser só um projetista de fazer projetos ou você pode ser um vendedor projetista, tá? Existe uma diferença aí. O vendedor projetista faz todas essas etapas que a gente falou aqui, não só executa projeto, mas ele vende, tira medida, atende o cliente, resolve problemas. Então, quanto mais problemas você resolver, maior vai ser o seu salário, beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouco aqui agora dos benefícios do projeto para a loja de imóveis planejados e marcenaria. Então, isso aqui é para você que já trabalha já no ramo, já atua no ramo, é projetista, é marceneiro ou tem uma loja de imóveis planejados. Então, quais são os benefícios de você ter um projetista ou ser um projetista dentro desse mercado? Tá? Primeiro benefício, né, que você vai ter é agregar valor na apresentação do orçamento. Então, um projeto, tá? O benefício do projeto para a loja de imóveis e marcenaria é que você vai agregar valor, vai agregar muito valor no seu orçamento. Porque olha a diferença de você entregar um rabisco para o seu cliente ou um orçamento qualquer, ou você apresentar, né? Você apresentar, fazer a apresentação de um projeto. É diferente. Então, assim, um orçamento bem estruturado, visualmente atrativo, aumenta a percepção e profissionalismo, tá? Então, você vai ter um valor de mercado percebido maior. Então, o projeto e o projetista ajuda muito em relação a isso.
Geração de listagem. O segundo benefício, né, do projeto para a loja de imóveis planejados e marcenaria é que você consegue gerar listagem de material para fazer um orçamento preciso, que um dos maiores problemas hoje nos móveis planejados, na marcenaria, é o erro de precificação. Então, assim, criar uma lista detalhada dos materiais assegura que o orçamento seja preciso e completo. Então, com um projeto 3D ali, você vai saber a quantidade de chapa, vai saber a quantidade de ferragem. Então, você vai ter esse orçamento de forma mais clara, precisa, sem problemas de erros aí futuros, tá? O terceiro benefício é a facilitação do entendimento do cliente. Então, assim, quando você apresenta um projeto, de fato, visual, com uma documentação ali, com as medidas, com detalhamento técnico, o seu cliente, ele entende a proposta, ele entende o que está comprando, diferente do que você chegar e apresentar uma imagem da internet, né? Ou qualquer projeto, assim, um papel, e o seu cliente, tipo, ele não sabe o que é aquilo. Ele está vendo um papel com um rabisco, né? Então, assim, quando você apresenta um projeto, apresenta os detalhes de um projeto, um modelo de ferragem, de dobradiça, apresenta ali um projeto, isso torna o processo de decisão mais claro e informativo para ele, porque ele vai entender de fato o que você está oferecendo. Então, quando você apresenta o valor final para ele, ele entende o que ele está comprando, tá? Outro benefício é a documentação técnica para fabricação e montagem. Então, de fato, a documentação técnica vai te ajudar aí na elaboração de fabricação de uma forma mais rápida, mais eficiente, sem erros, né? E a montagem também vai ser feita de uma forma mais rápida, mais prática e conforme a especificação, conforme o projetista conversou com o cliente, tá? E a última coisa que é um benefício para a loja de imóveis planejados e marcenarias ter um projeto é o plano de corte prático para a fabricação. Então, assim, você consegue enviar um plano de corte para uma router, para uma máquina automatizada, ou até mesmo para uma produção manual. Mas você tem um plano de fabricação. Cada projeto vai ter um plano de fabricação. Você não vai sair cortando peças aleatórias. Então, isso ajuda muito, tá? Inclusive na exportação automática, né, que é um dos outros benefícios, que a marcenaria moderna agora você não precisa nem fabricar. Se você quiser trabalhar com móveis, você pode projetar no Promob, criar todo o seu projeto ali e exportar de forma automática para uma central de serviço, que seria uma fábrica. Fazendo essa automação, você não precisa fabricar. Então, você tem ali um serviço mais ágil, com um fluxo de trabalho bem tranquilo e permite também uma comunicação mais rápida e eficaz com as equipes, porque não tem erro. Se você não errar no projeto, quando você enviar para a central de serviço o que você projetou, vai estar feito lá na fábrica, porque é de forma automática. O maquinário recebe as informações do projeto de forma automática. O que tiver no Promob vai ser o que vai ser portado lá na central de serviço. Bem, galera, então essa daqui foi um resumão sobre o projetista, que é a nossa primeira aula, tá? A segunda aula agora nós vamos já colocar a mão na massa. Vou recapitular com vocês, para quem já viu aí os outros vídeos, os vídeos gratuitos, né, das ferramentas do Promob, mas a gente vai entrar aqui nessa segunda aula falando sobre as principais ferramentas do Promob, tá? A gente vai falar sobre download e instalação. Para quem não teve a capacidade ainda de comprar o Promob 2024 ou 2025, tanto ele pago ou ele craqueado, eu vou ensinar aqui no próximo vídeo como fazer a instalação, tá? E um download do Promob craqueado da internet, ok? E a próxima aula a gente vai falar sobre o acesso ao Promob, a tela inicial, tá? Na terceira aula a gente vai estar falando aí sobre o ambiente 3D, então a gente vai aprender a projetar do zero ali uma cozinha, tá? E daí em diante a gente vai seguindo com todo o nosso cronograma. Beleza, galera? Então até a próxima aula, aguardo vocês, até mais.